nação, saudações rubro-negras, bora para mais um vídeo do canal SRN TV. Sábado, o Flamengo enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e com alguns desfalques, entre eles o Arrascaeta. Afinal, o que está acontecendo com o nosso camisa 14 que não consegue ter uma boa sequência de jogos com a camisa do Flamengo? O Alan também é outro desfalque. Desde que chegou ao Flamengo, não conseguiu se firmar no time titular porque sofre muitas lesões. Então essas informações, entre outras, o jornalista Vene Casagrande, do SPT Rio, traz pra gente. Então clica no gostei e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora pro vídeo. E o Big Boss está lembrando aqui que depois de 2019, depois de tantos anos que eu não sei fazer essa conta, brincadeira, o Flamengo não tem um protagonismo no Rio de Janeiro, né? A gente está falando de um Fluminense na final da Libertadores, né? A gente está falando de um Botafogo que está brigando pelo título brasileiro, o Vasco que, Não entendi. enfim, tá conseguindo contornar ali uma questão de rebaixamento e acaba tendo uma emoção na agenda. A temporada e o Flamengo passada com não uma agenda conta. sem emoção, né, Vinícius? Eu espero que desse jeito, eu acho o seguinte, a forma como o Fluminense está chegando à final da Libertadores da América é um tapa na cara da diretoria do Flamengo. Por quê? Eu espero que agora eles tenham a humildade de entender que o trabalho que eles estão fazendo é pífio, é ridículo. Porque até o momento parece que não. A gente vê nas entrevistas de alguns jogadores, até mesmo de alguns dirigentes, que parece que não, que está tudo bem no Flamengo. E não está tudo bem no Flamengo. A forma como o Flamengo perdeu os títulos nessa temporada, e eu repito, em relação à expectativa e realidade, na minha opinião, é a pior temporada da história do Flamengo. Se esperava muito e o Flamengo não ganhou nada. Então acho que o Flamengo precisa melhorar muita coisa e pode pegar o Fluminense como exemplo. Por que não? É um exemplo de sucesso no futebol carioca. E de fato hoje o protagonista é o Fluminense. O Flamengo não é o protagonista, embora tenha recursos financeiros, estrutura para ser o protagonista como foi em outros anos e um passado recente. Mas esse ano, 2023, o Flamengo é uma vergonha. O que foi, Big Boy? Você falou? Ah, tá. Pensei que você tivesse falado alguma coisa. Ô, Lucas Pedrosa, tá triste? Não. Ah, tá, Pelo não. contrário, eu tô feliz porque eu acho que a gente, no futebol carioca, a gente foi representado pelo Flamengo muito tempo, nesses últimos anos, né? E você vê uma mudança de protagonismo. Tudo bem que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, mas foi contra o Flamengo. O Botafogo é o líder disparado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está na final da Libertadores. E o Vasco está num processo de renovação, vindo de uma Série B, briga para não cair, é uma temporada ruim. Por mais que tenha essa emoção toda, é uma temporada muito ruim, mas o que eu quero dizer é, o panorama no cenário nacional e internacional, ele vem sendo positivo para o futebol carioca. Uma mudança de panorama que a gente só era representado pelo Flamengo e a gente passou a ser representado agora pelo Botafogo, pelo Fluminense, que tem o melhor time do próprio Fluminense dos últimos 10 anos, e o Vasco da Gama, mal ou bem, Fernanda, conseguindo ficar na Série A, tem totais condições, se tudo correr como a gente espera, para poder também em 2024 vir forte. Pois é, o Vene Casagrande, você tem novidades sobre o Tite? Não tem nenhuma novidade. Acho que a próxima novidade seria a assinatura de contrato. Acho que esse seria o último passo, o último ato da diretoria para anunciar a contratação do treinador. O que eu acho que só vai acontecer depois do jogo contra o Corinthians. Não faz sentido ele assinar agora e o Flamengo anunciar agora. Sendo que o empecilho é qual? É a não enfrentar o Corinthians. Então, qual seria o motivo de anunciar agora? E queria até um desafio para si, né? Pois é, exatamente. E o Arrascaeta voltou aos treinos do Flamengo, mas será que vai pro jogo contra o Corinthians? Olha, qual é a situação dele? A minha informação é o inverso, que ele não voltou aos treinos. Ah, não voltou. Que ele não voltou. Ele não treinou ontem, não treinou hoje e que dificilmente pega o Corinthians no sábado. Isso mostra como ele fez um esforço para poder jogar contra o São Paulo. Lembrando que ele jogou contra o São Paulo, na base de sacrifício, a gente pôde notar que era um Arrascaeta totalmente abaixo fisicamente, ficou fora do jogo contra o Bahia, justamente por causa disso, e dificilmente pega o Corinthians no sábado. E é um cara que faz muita falta e que, aliás, ele performando no auge, ele deixa uma lacuna bem grande no Flamengo, independentemente de estar acontecendo no Flamengo, de ser um treinador bom ou não, né, Pedrosa? Muitas vezes essa bagunça ela era escondida justamente pelo talento do Arrascaeta. O Arrascaeta conseguia decidir jogos em 2, 3 lances. Eu lembro até um contra o Atlético Mineiro, onde ele decide vir a partida no segundo tempo sozinho.
E a bagunça do Flamengo ela era nítida. Foi o dia do soco do Pedro. Então é um jogador indispensável para o Flamengo, mas ao mesmo tempo não adianta ele voltar e ficar com 50%, 60% do Arrascaeta, porque ele não vai conseguir render. Ele precisa se recuperar 100% e é algo que a gente já fala aqui desde o final de 2022. Se ele não se recuperar 100%, o Arrascaeta não consegue jogar. Genialidade ele tem, mas o futebol hoje não é só talento, Fernando. E se Inclusive, arrasta clinicamente há algum tempo, né? inclusive Lembra? assim, eu acho o seguinte, isso precisa ser estudado pelo departamento médico do Flamengo. Verdade. Não é normal um jogador da idade dele, de 28, 27 anos, sofrer tanto fisicamente como ele vem sofrendo há muito tempo. Estamos falando de um Arrascaeta que sofre fisicamente desde o meio da temporada passada. Mais de um ano. O Dorival Júnior não podia utilizar o Arrascaeta todo jogo. Aí ele foi bem na Copa do Mundo, fisicamente falando, aí voltou pro Flamengo, voltou a cair novamente. Algo precisa ser estudado. Alguém entendeu o que está acontecendo com o Arrascaeta. É dentro do clube? É fora do clube que ele não está fazendo o processo de recuperação da maneira que tem que fazer? Enfim, algo precisa ser feito, porque não é normal o jogador do calibre dele, da idade dele, é um jogador jovem, 27, 28 anos, sofrer tanto fisicamente. É o auge. É o auge. Ô, Vene, e o volante Alan vai fazer outro procedimento durante a recuperação da lesão? É isso? É no tornozelo? Na verdade, não é outro. Vai ser o primeiro procedimento. Porque lembra quando o Flamengo divulgou nas redes sociais que ele teve um problema na planta do pé, enfim? Lembro. E aí eles anunciaram que seria um tratamento conservador. Mas agora eles mudaram e ele vai fazer essa cirurgia aí para poder melhorar esse problema que ele tem, né? E quanto tempo? É temporada Olha, agora, né? esquece. Esse ano esquece o Alan, ou ele só Meu volta Deus. ano que vem. É uma pena, Fomos né? enganados. Custou aí 9 milhões de euros ao Flamengo. E é um jogador que o São Paulo ele brigou para vir. E quando veio, o São Paulo ele pouco utilizou. Em determinado momento botou o Davi Luiz de volante e deixou o Alan no banco de reservas. Isso é inacreditável. Olha só, é porque a gente está dentro da temporada ainda. Quando a gente virar o ano e a gente lembrar como a gente trabalha com isso e quem é rubro-negro do que passou, a temporada do Flamengo foi inacreditável, Pedrosa. Foi, de várias... Muitas escolhas muitas do São Paulo vertentes. são Gente. assim, ó. Não, e o Vitor Pereira, que muda a escalação aquele dia para mim foi emblemático. Sério, a temporada do Flamengo precisa é para pegar essa temporada e usar como case. Gente, É verdade. o que a gente fez aqui esse ano faz totalmente ao contrário. A verdade é essa, porque eles erraram em tudo, em tudo. O erro começou ainda no fim do ano passado, né? Que a gente vai voltar nisso quando eles decidem não renovar com o Dorival Júnior. E da forma com que foi, né? E esse é o tipo de coisa que impacta individualmente nos atletas. Se você, coletivamente, você não tem uma união, você não tem um sistema de trabalho, você tem até um sistema de meritocracia, você faz com que esses atletas percam justamente a individualidade deles. E aí eu sempre falo isso. Time organizado, um jogador bom, ele vira um muito bom ou um craque. Time desorganizado faz o jogador bom se tornar um jogador normal ou até ruim. Então aí isso aconteceu com o Flamengo e muitas vezes, quando a gente comenta aqui sobre Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, entre outros jogadores individualmente, pode ser culpa deles também, mas é porque dentro de um sistema eles não vão funcionar, as individualidades não vão aparecer justamente por conta dessa bagunça. Você quer ver como é que segura o Giant? Aí, nação, gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram. Dá uma força lá, beleza? O link está na descrição. Até o próximo vídeo, saudações.